A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar início à lição 15, a necessidade de proclamar a Bíblia. Ok? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos, bendizemos o seu santo nome, Senhor. Ó Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê discernimento para conseguir transmitir essa aula aos ouvintes, Senhor. Eu te louvo e te agradeço desde já. Amém. O texto básico dessa lição encontra-se em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, que diz assim: Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Versículo-chave está em Salmo 119, 11, que diz assim: Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Temos que entender a importância da mensagem bíblica para as pessoas, desejar ser instrumento útil nas mãos do Senhor e aproveitar todas as oportunidades para divulgar a palavra. Por isso que nós sempre que está lendo a Bíblia, sempre temos que ler a Bíblia para poder passar isso para as pessoas, né? Para pedir sempre ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e nos dê discernimento, ok? Devemos lembrar as palavras de Paulo em Romanos 15, 4, que diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Né? Não existe nada na Bíblia que possa ser dispensado para a salvação e santificação do homem. O teólogo Wayne Grudem diz em sua teologia: a necessidade das Escrituras pode ser definida assim: dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Né? A proclamação da Bíblia é necessária por 4 razões fundamentais. Mas antes de dar início a essas razões, vamos fazer algumas perguntas com respostas, né, para esclarecer melhor a aula. A primeira: por que o homem precisa evocar o nome do Senhor? Para ser salvo. Uma segunda: o que é necessário para que a pessoa possa evocar o nome do Senhor? É preciso crer nele como Salvador. O que é necessário para que alguém ouça falar de Cristo? É necessário ouvir falar de Cristo. 4. Como é sustentada a vida espiritual do homem? É pelo alimento diário da palavra. 5. Qual deve ser a atitude do crente diante do genuíno leite espiritual? Deve desejar beber desse leite, que é ler a Bíblia, estudar a Bíblia. 6. O que acontece com quem bebe da água da vida? Nunca terá sede. 7. Onde está colocada a vontade de Deus para a nossa vida? Na Bíblia. 8. Que outros meios poderemos usar para conhecer a vontade de Deus? Nossa consciência, o bom senso e as circunstâncias. Esses meios podem substituir a palavra? Nada substitui a palavra de Deus. Então, a primeira razão, né? Das 4, a primeira razão é para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. Em Romanos 10, de 13 a 17, diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: Conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Né? Essa declaração aponta 5 linhas de raciocínio. A primeira: o homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. O segundo: qualquer pessoa só pode invocar o nome do Senhor se crer nele como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Terceiro: ninguém pode crer em Cristo a menos que tenha ouvido falar dele. Quarto: ninguém ouvirá falar de Cristo a menos
se alguém lhe fale sobre Cristo. Quinto, a fé salvadora vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ok? Uma segunda razão é para sustentar a fé e a espiritualidade. Em Mateus 4,4, cita Deuteronômio 8, versículo 3, que diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes o Senhor permite algumas dificuldades na nossa vida como forma de nos ensinar a depender somente dele, né? Com mais confiança e recebermos a palavra dele com maior interesse. Nessa revelação, Jesus indica que a nossa vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus. Assim como nossa vida física é sustentada pela porção diária do alimento físico, negligenciar a leitura diária da Bíblia é tão prejudicial à saúde da alma quanto o é ao nosso corpo negligenciar o pão nosso de cada dia. Em 1 Pedro 2,2, o apóstolo Paulo coloca a palavra de Deus como um alimento para sustentar a fé e a espiritualidade do crente. Que diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. O genuíno leite espiritual nesse texto refere-se à Bíblia, né? Então, a Bíblia sustenta a nossa fé quando comparada à necessidade que o nosso corpo tem dos elementos, né? Sendo cada um desses elementos a palavra de Deus. A seguir, vamos ver. O primeiro é o pão, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está em Mateus 4,40. O segundo alimento é o leite, o genuíno leite espiritual, que está em 1 Pedro 2,2. Como nós já lemos: desejai ardentemente como crianças recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Um terceiro alimento é a água, que está em João 4,14, que diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para a vida eterna. E um quarto alimento é o mel, mais doce do que o mel, está em Salmo 19:10. Então, os quatro alimentos são o pão, o leite, a água e o mel. Uma terceira razão, é o seguinte: é para conhecer a vontade de Deus. Se não existisse a Bíblia, não poderíamos ter a certeza da vontade de Deus por nenhum outro meio. Existem outros meios que cooperam para conhecer a vontade de Deus, como nossa consciência, o conselho de outras pessoas, testemunho interno do Espírito Santo, mudanças das circunstâncias e até mesmo bom senso. Mas nada substitui a palavra de Deus, que é revelada através das Escrituras. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Está em Salmo 19:7. A palavra lei é a expressão de uma vontade. E nesse texto, a lei do Senhor é a expressão da vontade de Deus. O Salmo 19 enfatiza o ensino de que a Bíblia é a lei do Senhor. E o Salmo 1 diz: antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por isso devemos conhecê-la. Uma quarta razão é para dimensionar o ministério da igreja no mundo. Os vários métodos de trabalho na igreja são válidos, mas nada substitui a dimensão da evangelização dos povos, como aparece na grande comissão. Se, como igreja, queremos evangelizar o mundo, temos que partir de Mateus 28, 19 e 20, na seguinte ordem: ir, fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar todas as coisas. Temos que compartilhar o nome de Deus como paixão contagiante, a fim de levar todos os homens sem distinção de classe, raça, sexo e idade a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e ajudá-lo a construir uma base sólida de vida fundamentada na palavra de Deus. Concluindo, a Bíblia não é um amuleto, não é uma varinha mágica, não é uma chave que abre todas as portas. A Bíblia é a palavra de Deus que fala com o homem
no livro do Antigo e do Novo Testamento, mostrando 3 coisas. A primeira é o amor de Deus, que está em João 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma segunda é a vontade de Deus, está em Romanos 12, 1, 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o terceiro é as obras de Deus, né, que está em Salmo 19. Diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linhagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói a correr o seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e não se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são os do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-te tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Né? Os versículos do Salmo 19, eles falam da natureza, dos benefícios e dos valores da palavra de Deus. Né? Ele é perfeito. Nada mais apropriado do que o Salmo 119, versículo 105, para encerrar essa lição. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, irmãos, temos 3 recomendações a fazer. Temos que ler a Bíblia, amar a Bíblia e proclamar a Bíblia. Né? Por isso, irmãos, nunca deixe de ler a Bíblia. Né? Faça um devocional diário, faça da Bíblia o seu alimento diário. Né? Tenha um propósito no seu coração de ler a Bíblia todo dia. Com isso, você estará aumentando cada vez mais a sua fé. Tá? Lembre-se sempre, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ok? Obrigado pela oportunidade, espero que todos tenham aproveitado. Assim terminamos a aula. Beijos e até a próxima.